1 João 3 diz assim, o título é Os Filhos de Deus. No 1, assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aleluia, glória a Deus. Irmão, a gente passamos a ser que há um grande amor de Deus sobre as nossas vidas. É um grande amor de Deus pelas nossas vidas. E eu estava com essa palavra no meu coração, eu cheguei em casa assim, e o Senhor colocou isso no meu coração. Há um grande amor de Deus sobre as nossas vidas. É um grande amor. Põe a mão no irmão que está do seu lado e fala assim, há um grande amor de Deus. Há um grande amor de Deus. Há um grande amor de Deus sobre a sua vida. E assim nós somos guardados por esse amor. E a gente vê assim que a Bíblia, ela fala assim, vede, com grande amor nos concedeu o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. E a Bíblia é aquilo que está escrito. Mas quando você anda com o Espírito Santo e você deixa ele levar a sua vida e fazer todas as coisas, você vê que esse grande amor não é só para ser chamado de filho, mas é para ser tratado como um filho. Porque Deus, ele vai tratar nós como o filho dele. Então, esse amor não vem só para que a gente fossemos chamados filhos de Deus. Ô, pastor, você está falando que a Bíblia está errada? Não estou falando que a Bíblia está errada, irmão. Eu estou falando que isso daqui é real. Um grande amor que nos concedeu o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Mas entre as linhas, com você andar com o Espírito Santo e mais profundo naquilo que você está lendo, com intimidade você vai ver que o grande amor de Deus, ele vai mais além do que isso. Ele só nos dá uma vírgula assim para você ver que você consegue ir adiante e mais ainda. Aí você vai ver que o amor de Deus não foi dado assim só para você ser chamado de filho, mas para você ser tratado como filho. Para você ter para você receber os cuidados de Deus como um pai sobre a sua vida. E aí a gente vê tudo isso acontecendo, um monte de coisa acontecendo, e um pai cuidar assim e deixar que tudo isso aconteça. Irmão, e a gente estamos orando e estamos buscando o Senhor para que tudo cesse. Mas hoje eu estava no meu coração com essa palavra, que como fomos cobertos com tanto amor que nos concedeu o Pai, eu coloquei no meu coração assim, não, a gente não devemos orar para que tudo volte ao normal mais. Porque nada mais deve voltar ao normal mais, irmãos. Melhor espírito. A finança está em segundo lugar, a vida está em primeiro lugar, né? A economia ficou em segundo lugar, a vida está em primeiro lugar, né? Deixaram a economia de lado, mas para cuidar da vida. Não, antigamente não. Antigamente a economia era em primeiro lugar. Não, agora não, irmãos. Agora não, a vida está em primeiro lugar, né? As pessoas estão mais amorosas com o outro, buscando um pelo outro. Não, então não vamos orar para que as coisas voltem ao normal, porque o que era normal antes não era certo. Agora vamos voltar para que a circunstância volte ao normal, mas que as pessoas continuem sendo assim o que elas estão sendo hoje. Que as pessoas continuem sendo mais amorosas, mais bondosas, mais cuidadosas um dos outros, né? Mais compassiva. Oramos tanto para que as pessoas sejam assim, e agora que eles estão, vamos orar para que tudo volte ao normal? Não, não queremos mais que nada volte ao normal mais. Aleluia. Nada vai voltar ao normal mais, isso não vai ser mais assim, as pessoas vão continuar desse jeito agora, e daqui para melhor. Daqui para melhor. A circunstância é outra coisa. A circunstância não vai voltar ao normal, vai voltar melhor do que estava antes. Vai melhorar, as coisas vão passar, as coisas não, as circunstâncias, nós oramos para que isso passe.
Mas a consequência que ela trouxe, irmão, foi uma coisa boa. A consequência de toda essa circunstância foi uma coisa boa para nós. De a gente ver quão grande é o amor de Deus sobre as nossas vidas, que hoje nós podemos ser chamados de filho de Deus. E não só ser chamado de filho de Deus, mas ser tratado como um filho. E só passando por isso, você vai receber o tratamento do Pai, você vai sentir que o Pai está tratando você e cuidando de você, passando por essas coisas, andando por essas coisas, você passando pela água e não se afogando, e passando pelo fogo e não se queimando, passando sobre todas essas coisas e Deus te guardando como um pai guarda o filho. Como um pai guarda um filho. Aí você vai ver que a palavra de Deus não é só aqui. Vede com grande amor nos concedeu o Pai que fossemos chamados de filho de Deus. Não, então não é só o Pai que só quer te amar para que você seja chamado de filho. Não. O Pai quer te amar para que você ame Ele e Ele possa tratar você com aquele amor. Com o amor de pai, do amor de pai para filho. Do amor de pai para filho, irmãos. Por isso que eu quero que nada vai voltar ao normal mais, vai continuar tudo dessa maneira, o tratamento de Deus vai continuar mais intenso sobre a nossa vida. Garanto para você que você está orando mais do que quando você orava antes. Você está buscando mais a Deus como você estava buscando antes. Não era? Você não está orando mais, você não está jejuando mais, a igreja não está jejuando mais, a igreja não está orando mais. Ou a igreja está jejuando o que era para jejuar. Ou a igreja está orando o que era para orar. Ou a igreja já está fazendo o que era para fazer. Então, tudo aquilo que veio para ajustar, veio para trazer o normal, veio para trazer aquilo que é certo, veio para trazer, ajustar e trazer, e a gente temos o conhecimento, não, parece que ficou tudo diferente, não, tá tudo, não, agora que está tudo no lugar, é agora que está entrando as coisas e Deus está fazendo a igreja dele, a igreja do Senhor, Ele faz todas as coisas, irmãos. Então não vamos voltar a orar para que tudo volte ao normal, não, as circunstâncias sim, as circunstâncias a gente vai orar para que melhore, para que o povo viva dignamente, possa trabalhar e possa sustentar a família e possa ter todas essas coisas. Sim, as circunstâncias a gente vai orar para que mude. Mas as pessoas não. As pessoas vão da maneira como Deus fez todas as coisas. Aí a gente vai ver que como nos concedeu o Pai. Como o Pai tem nos guardado e nos protegido. Olha, Noé fez uma arca e Deus falou assim para mim. Para mim, não. Deus falou para Noé, faz assim, faz essa coisa, faz assim, que vai vir um grande problema, um grande dilúvio. E ele fez nas medidas de Deus. Quem é que vai vencer essas coisas? Quem tem as medidas de Deus. Quem tiver as medidas de Deus, tudo isso vai suportar os dias maus. Quem não tem as medidas... Deus não vai quer acabar com todos. Não, todos são. Ele quer fazer todos os filhos dele. Não, mas todos vão entender a medida de Deus. E por que está todo mundo agora? Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar. Não, estão todos recebendo a medida de Deus. Estão todos recebendo a medida de Deus. Porque com a medida de Deus, você vai conseguir suportar os dias maus. E daqui, irmãos, eu vejo assim que as coisas estão melhorando, né? Eu não estou falando porque as coisas vão ficar, coisas materiais vão ficar na terra, as coisas, tudo isso, e vai conquistar hoje e vai perder amanhã, e isso aí vai passar, isso aí vai ficar na terra. Eu estou falando que os sentimentos estão melhorando, né? A bondade de um com o outro está melhorando. A de você ser compassivo com o outro está melhorando. A economia já está em segundo lugar. A vida está em primeiro lugar. Fica em casa, fecha tudo, guarda. Não, mas a economia vai ficar daquele jeito, mas é melhor a vida do que a economia. Olha a que ponto as pessoas chegaram. Antes, quando todo mundo queria correr para ter, correr para fazer, e um querendo mais que o outro e fazendo mais que o outro... Como tinha gente assim, eu estou falando que todos eram assim, irmão, tem muita gente abençoada, tem muita gente que tem os limites de Deus e segue esse padrão e são abençoados. Mas com grande amor nos concedeu Jesus.
que podemos ser chamados filho de Deus, e não só ser chamado filho de Deus, mas ser tratado como um filho de Deus. E hoje nós estamos aqui por quê? Por gratidão. Não existe outra palavra. Hoje eu creio que a gente oramos e buscamos muito para que as pessoas, elas vão para a igreja não para ter as coisas, mas para entregar, para agradecer, para reconhecer, não para si, para buscar para si próprio, para ter mais, para ter para ti. Não, eles estão indo para o outro e orando pelas nações, e a igreja, todos os ministérios orando num propósito, e todos buscando com foco. Olha como não melhorou. Como não melhorou? Eu só vejo gente falando que piorou, que vai estar assim, não, estamos passando por um grande problema. Então, não, irmãos, isso tudo é material, tudo é vaidade. Tudo isso é vaidade. Salomão, ele escreve os três livros que primeiro ele está na flor da idade, ele fala em Cantares, fala do amor, né, da Sulamita, e começa a falar tudo. Nos próximos livros ele escreve Provérbios, e o Provérbios ele já é o homem de sabedoria que ele começa a dar ensinamento das pessoas para pensarem, para se aprenderem, e depois ele escreve Eclesiastes. Ele escreve Eclesiastes, e lá no final ele fala assim, ó, de tudo que eu aprendi, tudo é vaidade. O bom é andar com Deus, o bom é estar com o Senhor, o bom é reconhecer que Ele é Deus, o bom é você estar com Ele, porque o resto é tudo vaidade. No final das coisas, irmãos, quando tudo passar, a gente vai ver que bom é estar com o Senhor, porque o resto era tudo vaidade, o resto era tudo coisas, o resto era tudo material, e o material vai levando, e as coisas vão acabando e vai se consumindo. Mas o grande amor de Deus que nos concedeu isso nunca vai acabar em nossa vida. O grande amor de Deus que nos concebeu para nós podemos não ser só chamado de filho, mas ser tratado como filho, isso é eterno. Isso é eterno. Isso é valioso em nossas vidas. Por isso, nunca duvide de Deus. Nunca fale por que está acontecendo isso, por que Deus está deixando, por que Deus está fazendo, por que está ali. Não, a gente não estamos aqui para falar para Deus o porquê. Nós estamos aqui para falar para Deus, eu quero entrar naquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero estar junto com o Senhor para aquilo que o Senhor está fazendo. Não quero saber o porquê para aquilo. Não, eu quero entrar naquilo que o Senhor está fazendo e viver a tua vontade. Porque esse é o lugar de maior conforto, de maior proteção. É você andar na vontade de Deus. Aí você pode perder as coisas, perder aquilo, você pode perder as outras coisas, mas o grande amor de Deus que te concedeu para você ser chamado de filho e ser tratado como filho, isso você nunca vai perder. Depois ele começa a falar, vocês têm o pecado, mas eu vim para tirar todo o pecado. Ele fala aqui no 3, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado, ele é a iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os vossos pecados, e nele não há pecado. Né? O pastor Leandro foi grandemente usado para falar sobre a imagem, né? E ele fala aqui no 2, amados, agora somos filhos de Deus, no 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, veremos. Quer ser semelhante a ele. Por que ele veio e tirou o nosso pecado? Porque ele não tem pecado, ele quer fazer você semelhante a ele. Então ele veio para limpar e organizar, irmãos. Limpar e organizar. Lembra? Não adianta você só querer ir para o culto para que você seja limpo e os seus pecados sejam lavados e tudo. Agora eu me sinto mais leve. Não, Deus não está só para tirar esse peso, te colocar um fardo leve. Não, Deus está para você organizar a sua vida, para que você ande nos conceitos de Deus e você ande como um filho dele. Aí você será tratado como um filho e chamado como um filho, porque você organizou a sua vida. Lembra? Ele vai multiplicar os pães, ele fala, senta assim, senta cada um. Ele organiza primeiro, faz tudo organizado e depois o milagre acontece. O milagre acontece em nossa vida quando a gente organiza a nossa vida.
Por isso não tem como fazer um pacote, entregar na mão de Deus e falar, Deus, eu entreguei minha vida para o Senhor e agora estou aqui essa bagunça e resolve essa bagunça. Não, é nós que devemos organizar a nossa vida perante o Deus. É nós que deixamos de fazer. Lembra, o pecado não sai de você. O pecado, ele não vai sair de você. O diabo, a gente ora e vai ter que fugir, ele vai ter que sair da sua vida. Mas o pecado, os costumes, essas coisas, não sai da sua vida, é você que sai dela. É você que tem que abrir mão disso, largar essa vida para seguir a Cristo, para seguir o Senhor. Então, não tem como, tem que ser, a primeira atitude tem que ser de você. A primeira atitude é nossa. Primeira atitude é nossa, aí a gente vai conseguir o quê? Organizar a nossa vida. Se não, sabe quando aquela casa está bagunçada e você só tira o pó, vai ficar um limpo bagunçado. E Deus não quer que isso seja na nossa vida uma coisa limpa e bagunçada. Não, Deus quer organizar todas as coisas e depois o milagre acontece e você vai andar limpo, puro, semelhante a Ele. Por isso que ele fala que vai limpar os pecados, ser semelhante a Ele. Ele veio para nos limpar e nos organizar, devolver para nós o domínio sobre todas as coisas. O que o pastor Leandro foi grandemente usado para nos avisar, para nos ensinar, né? Ele veio devolver o quê? O domínio de todas as coisas, irmãos. Lá o pastor Leandro leu, quando ele falou lá em Gênesis, lê, domine sobre todas as coisas, faz tudo isso, faz aquilo. E domine sobre todas as coisas. Aí lá, quando na saída da arca, quando Noé saiu da arca, o que foi o mandamento de Deus? Foi agora multiplique-se, foi tudo aquilo que ele tinha falado em Gênesis, menos domínio. Agora você perdeu o domínio, você não consegue dominar sobre essas coisas. As coisas vão querer dominar você agora. Agora o dinheiro vai querer te dominar, porque entrou o pecado. Agora a cobiça vai querer te dominar. As coisas da terra vai querer te dominar. Tudo aquilo vai querer dominar você. Mas aí veio Cristo devolver o domínio de todas as coisas para nós. Porque aquilo que se perdeu, né, na entrada do pecado, aquilo que se perdeu pelo outro homem foi restituído todas as coisas. Aí quando você anda em Cristo e é chamado, quando esse grande amor te concebe e é chamado de filho de Deus e você é tratado como um filho, não, você tem domínio sobre todas as coisas. Aí não é vício que vai arrastar você, não é pessoas que vai te atrair mais, não são as circunstâncias que vai fazer com que você decide. Não, você vai decidir porque você tem uma mente firmada no Senhor. Você vai tomar suas decisões porque você é firmado no Senhor. Você vai tomar as suas ações, não é porque uma pessoa falou que acha, não, você vai falar porque Deus está falando para você fazer. E você tem um domínio de todas as coisas agora em você. E agora as coisas, você tem uma mente firmada no Senhor. A palavra do Senhor fala, coloque sua mente, pensar nas coisas que estão no alto, buscar as coisas que lá de cima. Por quê? Porque você só consegue buscar aquilo que você pensa. Por isso que ele fala, pensa nas coisas do alto, busca as coisas de cima. Não tem como você buscar uma coisa que você não pensa. E era exatamente isso que às vezes a gente via na igreja, pessoas querendo buscar uma coisa que ainda não está pensando em fazer. Por quê? Porque vê que as pessoas vão no culto e saem, eu saio limpo, eu saio leve. Não, isso são sentimentos, irmãos, sentimentos. Não confunda sentimento com convicções. E Deus, Ele quer trazer convicções para a nossa vida, para que você seja convicto em ser um filho, convicto na palavra, convicto em todas essas coisas, porque quando você tem convicção na palavra e sabe que isso é real, sim, a palavra te liberta. É a palavra, só a palavra te liberta, irmãos. E a palavra é Cristo. Quem é o verbo vivo? Quem é o verbo? A gente leu em João, né? Primeiro João fala, voltando, vira uma página, você vai ver. O que era desde o princípio, o que vimos como nossos olhos e que temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifesto a nós. Vivemos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, para que esta com o Pai nos foi manifesta. A palavra de vida só está com o Senhor. A vida, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todas as coisas Deus está organizando, irmãos.
e nada mais vai voltar ao normal. Nada mais, só as circunstâncias. Já não estava muito bom, né? Então vai voltar a ficar melhor, irmãos. Tem que orar não para ficar do jeito que estava, as circunstâncias. Agora as pessoas não, as pessoas nunca mais serão as mesmas. As pessoas serão melhores, mais atenciosas um com o outro. Lembra? Agora todas as famílias juntas, unidas, famílias juntas e unidas. Oramos tanto para isso, irmãos. Buscamos tanto isso. Por que queremos que isso volte ao normal? Pessoas cultuando na casa, irmãos. Nunca volte ao normal. Continue cultuando nas suas casas. Mesmo quando o tempo abrir, mesmo quando as pessoas puderem ir na casa de Deus, num tempo buscando ao Senhor junto em comunhão, nunca deixe de cultuar na tua casa. Não volte ao normal mais. Continue do jeito que você está hoje, cultuando com a sua família, cultuando com seus filhos, buscando na sua casa. Continue fazendo isso. Quando você puder ir para a igreja, porque assim, a igreja você não pode deixar de ir, porque você vai unir, vai juntar as fé, lembra dos escudos? Vamos juntar um escudo com o outro, vamos formar um grande exército. E só a igreja traz a santificação. Só a igreja traz santificação, porque em casa eu sou santo. Né? Eu consigo perdoar minha esposa porque eu amo ela. Eu consigo perdoar o meu filho porque eu amo ele. Mas na igreja não. Na igreja a palavra fala que lá há santificação. Por quê? Porque o irmão que não convive com você, quando pisa no seu pé, você consegue amar ele? Você consegue perdoar ele? Você consegue escutar alguém que você não quer ouvir a voz? Você consegue ter aquelas pessoas que você não consegue viver? Não, aí você vai ser trabalhado nisso, vai ser curado, vai ser tratado. Aí quando você vai se santificando na igreja, irmãos, todo mundo é bênção, irmãos. E você não tem maldade, você não vê que aquele é ruim, aquele não presta, aquele faz acepção de pessoas, não. Você não quer tratar a pessoa pelo serviço, não, ele sabe tocar, então eu queria que ele tivesse, não, o outro sabe cantar, era bom que ele tivesse, não, você não está ali porque ele sabe fazer alguma coisa, não, você está ali porque você ama estar com o irmão do teu lado, porque você ama abraçar ele, porque você ama do jeito dele, você não procura mais defeito, se você procurar defeito em mim, você vai achar. Você vai procurar defeito em outra pessoa, você vai achar. Se você procurar defeito em todas as pessoas, irmão, você vai achar defeito em todas as pessoas. Sabe por quê? Porque quem procura, acha. Né? Não vi ninguém procurar e não achar. Por isso, procura o Senhor para ver se você não acha. Procura uma palavra do Senhor para ver se você não acha. Procura um conforto no Senhor para ver se você não acha. E hoje Ele está aqui para nos conceder esse grande amor, para que foi nos chamados filhos de Deus.